Seja muito bem-vinda a mais um encontro da nossa comunidade. E aqui eu quero fazer um desafio com você hoje. Nós iremos identificar padrões comportamentais. É isso mesmo. Quantas vezes nós vivemos anos após anos tendo os mesmos comportamentos e os mesmos padrões? E aí a gente tende a achar que o problema está no outro. A gente tende a achar que o problema é externo. A gente tende a achar que é o contexto. Quando, na verdade, o meio que a gente vive reflete quem nós somos. É claro que tem muita coisa que está fora do nosso controle, muitas coisas a gente vai receber sem ter feito nada para aquilo, né? Mas não é padrão, é exceção. Acontece uma vez ou outra. Agora, padrão, via de regra, tem a ver com o nosso comportamento. Tem a ver com o comportamento do outro também, porque o outro responde ao nosso comportamento. É como se fosse uma retroalimentação. O nosso comportamento alimenta o comportamento do outro e o do outro alimenta o nosso. Por isso que a gente tende a encontrar pessoas muito semelhantes ao longo da vida. E aí é onde eu mais escuto as mulheres dizendo: ah, mas todo homem é igual. Ah, mas todo chefe é igual. Ah, mas eu não aguento, toda pessoa que eu contrato para tal função tem o mesmo perfil, o mesmo comportamento. Ah, mas não é possível tudo ser igual. E repete padrões. E às vezes a gente acha que esse defeito tá ali, ó, no outro. Quando na verdade, lembra disso, é uma retroalimentação. Esse outro, ele aparece para mim porque eu tenho um comportamento que atrai esse outro e que mantém esse outro. Então a gente precisa parar para identificar padrões comportamentais. Quantas vezes você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você parou para analisar quais são os comportamentos que você repete há anos? Talvez há décadas. E talvez deve ter alguma área da sua vida que não vai para frente por conta de um comportamento específico que você vive repetindo ele. E aí você acha que o problema está no outro. Então é aqui que nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos identificar esses padrões. Então o que você vai fazer? Primeiro você vai fazer uma análise dos últimos 5 anos. Vamos pegar mais recente. Depois você amplia aí esse tempo. Então você vai pegar os últimos 5 anos da sua vida e você vai pensar quais foram as cenas, os episódios da minha vida que mais se repetiram. Você vai fazer uma análise. Por exemplo, pega por área, na parte de relacionamentos. Quais foram os maiores problemas que eu tive nos últimos 5 anos? Depois você pode estender nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos. Então, quais foram os maiores problemas de relacionamento que eu tive? Feito essa análise, você vai filtrar e vai ver se eles têm um cunho, uma essência semelhante. Então, por exemplo, eu sempre tive problemas relacionados a brigas, a conflitos, a discussões. Então, a briga há 5 anos atrás foi briga disso, briga daquilo, mas sempre uma briga, né? Sempre uma discussão, uma dificuldade de ter um acordo, né? De conseguir ter discussão de ideias de forma saudável, de forma assertiva, né? Enfim, analise a essência desses contextos e veja se eles têm semelhança. Geralmente eles têm. Faça isso nas outras áreas. Vamos olhar na área financeira. Nos últimos 5, 10 anos, qual foi o meu maior problema? Foi conseguir ganhar mais dinheiro? Foi reter o dinheiro? Foi investir dinheiro? Né? Foi emprestar para pessoas? Foi, enfim, fazer negócios errados? Qual foi o maior problema que eu tive com dinheiro em relação ao dinheiro nos últimos anos? Faça essa análise. Coloca isso em todos os aspectos, né? Então, familiar, profissional, emocional, espiritual. Quais foram os maiores problemas que eu tive nessa área da minha vida? E aí você vai fazer uma análise da essência, do porquê que aconteceram esses problemas. Porque aí você olha essa essência e aí você vai conseguir enxergar. Para ouvir o que os outros disseram durante esses problemas. Você vai perceber que às vezes as pessoas falam as mesmas coisas todas as vezes. Pessoas diferentes, em contextos diferentes, às vezes falam as mesmas coisas.
Às vezes você vai perceber um padrão, inclusive, entre áreas. Às vezes tem uma área que ela está tendo problemas, que é a comunicação, e esse mesmo problema de comunicação está refletindo na profissão, que às vezes está refletindo também na sua vida financeira, enfim. Então, olhe o que tem se repetido nos últimos 5, 10 e 15 anos e sem preconceito ou julgamento, tanto de si quanto do outro. Olhe a realidade assim como ela se mostra. A gente tem que parar de ter orgulho. Um dos maiores problemas do ser humano é o orgulho. Eu falo que é o maior, na verdade. Porque todos os outros problemas advêm do orgulho, desse amor a si mesmo. Não o amor verdadeiro, mas esse apego a si mesmo. Essa vaidade que nós temos. E às vezes a gente evita olhar para esses padrões por orgulho. Às vezes a gente evita olhar que tem um determinado problema que eu carrego há 5, 10, 15 anos e não consigo resolver e eu não resolvo por orgulho. Porque eu acho que o problema é o outro, porque eu acho que o outro tem que resolver. Quando na verdade não existe um comportamento que não é retroalimentado. O que eu faço reflete no outro, o que o outro faz reflete em mim. Então se eu mudo o meu comportamento, o outro também vai mudar. Nem que seja para se afastar. Mas o outro também muda na medida que eu mudo meu comportamento. Então, faça essa análise sem orgulho nenhum. Porque o orgulho, ele vai destruir sua vida. O orgulho, ele não vai te permitir aprender. O orgulho não vai te permitir evoluir. O orgulho não vai te permitir avançar. Então, quebre esse orgulho. Olha para si mesma com carinho. Sem julgamento de si e do outro, só olhe para a realidade e veja qual o meu comportamento se repete ao longo desses anos. Qual o meu comportamento que está alimentando todas essas outras situações que eu vi aqui ao longo dos anos. E tenta unificar, e vai unificando uma coisa com a outra, ligando uma coisa com a outra, e reduz ao máximo possível, até que você chegar aí em um, dois, no máximo 3 comportamentos que você viu que se repetiu bastante ao longo dos anos. E aí, a partir disso, você vai saber que você tem um padrão comportamental para lidar com determinadas situações. E aí a gente consegue pensar em estratégias para resolvê-lo. Mas só o fato de você ter consciência desses padrões, você já vai ver uma diferença na sua vida. Faça esse exercício e depois me conta o que você achou. Tchau, tchau e até a próxima!